A palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15, versículos 21 a 28. Mateus 15, de 21 a 28. Diz assim a palavra de Deus: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Deus amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, porque nesta noite nós nos reunimos na tua casa, nós podemos abrir a tua palavra, nós podemos ler a tua palavra, nós podemos refletir na tua palavra. E posto, ó Deus, que é a tua palavra que se encontra aberta diante dos nossos olhos nesse instante, que a tua misericórdia alcance o teu servo na transmissão da tua verdade, Deus. E esta mesma misericórdia alcance também todo o teu povo aqui presente, para que, ó Pai, todos nós saiamos da tua casa nesta noite, alimentados e transformados pelo poder da tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Uma das grandes verdades do relacionamento familiar e da vida humana é que as mães sofrem mais com as dores dos filhos do que com as suas próprias. Não que os pais não sofrem, o pastor Felipe falou muito bem sobre isso pela manhã, mas a relação entre mãe e filho é algo que transcende o sentimento. É algo que começa antes mesmo que ela possa tocá-lo, acariciar nos seus braços, aninhar no seu colo. E essa relação, ela é tão íntima e tão intensa que não é comum, não é fora do comum, é mais comum do que se pensa. Todas as mães que, diante do sofrimento dos seus filhos, não pensam duas vezes ao dizer que gostaria de estar ela no lugar deles para não vê-lo sofrer. E esse sentimento, essa empatia intensa que existe entre mãe e filhos, ela é algo que aparece transcrita na Bíblia em todo momento. Nós vemos alguns exemplos da palavra de Deus, como uma mãe chamada Rispa, que passou dias espantando os animais para que eles não tocassem na carne dos seus filhos que haviam sido mortos por ordem do rei em virtude do erro que cometeram. E essa dedicação, esse amor, ele permeia as mães da Bíblia, e eu gostaria nesta noite de falar sobre esta mãe, que não faz parte do povo de Israel, é uma mulher cananeia. Ela não está listada dentre as mulheres do povo de Israel, mas a atitude desta mulher
leva-nos a refletir sobre o verdadeiro amor de uma mãe. E eu gostaria de destacar 3 coisas sobre o verdadeiro amor de uma mãe, baseado nesse texto que acabamos de ler. Porque é disso que o texto fala. Ainda que o milagre nos chame a atenção, não é este o objetivo do escritor sagrado ao transpor para o papel estas palavras, mas sim demonstrar o intenso e perfeito amor de uma mãe por sua filha. E o verdadeiro amor de mãe, ele se manifesta na vida da mãe, porque a mãe conhece perfeitamente a necessidade dos seus filhos. O versículo 22 diz: eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Nós não sabemos aqui em que circunstâncias esta mulher chegou à conclusão de que o problema da sua filha não era um problema físico, não era um problema mental, mas era um problema espiritual. Mas aquela mãe, ela sabia perfeitamente qual era o problema da sua filha. Ela sabia qual era a dificuldade que ela tinha que enfrentar. Ela sabia perfeitamente que o problema da sua filha era espiritual e deveria ser tratado como tal. Ela tinha consciência que existia um inimigo que se apoderava da vida da sua filha e vem lhe trazendo grandes males. E ela diz: ela está horrivelmente endemoniada. Não era uma situação de possessão comum, mas era uma possessão que saltava aos olhos daquela mãe e dizia: não é coisa comum, não é coisa fácil de lidar, não é coisa fácil de aceitar, mas é algo que desfigura completamente a minha filha, ao ponto de não poder entendê-la ou reconhecê-la. Ela sabia da gravidade do problema que a sua filha enfrentava, e também sabia que somente alguém muito poderoso poderia trazer a libertação que ela precisava. Uma mãe aflita, necessitava de ajuda, e não se conformava em ver o sofrimento da filha. E esta dor, a dor da filha, a leva a procurar Jesus. Afinal, o problema da filha era o seu problema. E o seu clamor diante de Jesus é um só. Ele diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que essa mulher está dizendo ao Senhor é que a dor dela era maior do que a da filha. Ela está dizendo que é preciso que a filha seja socorrida, é preciso que a filha seja liberta para que ela encontre paz. Ela está dizendo que a dor e o sofrimento dela é tão intenso, ou numa intensidade ainda maior do que o da própria filha. E é por isso que ela diz: Senhor, tem compaixão de mim. Ela poderia ter dito: Senhor, tem compaixão da minha filha, porque a minha filha está sofrendo. Senhor, tem compaixão da minha filha, porque ela está horrivelmente endemoniada. Mas ela diz: Senhor, tem compaixão de mim, porque eu estou sofrendo, porque eu estou tremendamente abalada, porque a minha alma está amargurada, os meus sentimentos estão profundamente tocados, não há alegria no meu coração, não há prazer na minha vida, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Era a sua filha que estava possessa, mas ela também sofria. Ela sofria como se fosse a própria filha. A dor da filha era a sua dor, o sofrimento da filha era o seu sofrimento, a libertação da sua filha era a sua causa mais urgente. A mãe que ama, ela conhece as necessidades dos seus filhos. E hoje em dia, queridos, nós não podemos também nos enganar com relação aos nossos filhos. Ainda que os nossos filhos não estejam debaixo da possessão demoníaca, os nossos filhos que estão longe dos caminhos do Senhor precisam de Jesus tanto quanto a filha daquela mulher cananeia precisava. E mães e pais não podem descansar enquanto os seus filhos não receberem a libertação da escravidão do pecado por meio do sangue redentor de Jesus Cristo.
A mãe que ama entende a real necessidade dos seus filhos. E a maior necessidade dos nossos filhos é entregar a sua vida a Jesus. Todas as demais coisas, elas são necessárias, mas não tão urgentes quanto esta. A mãe que ama conhece as necessidades dos seus filhos, mas a mãe que ama também vence todos os obstáculos por amor dos seus filhos. O texto prossegue e nos apresenta 3 obstáculos que aquela mulher precisou enfrentar para ter acesso à atenção de Jesus. O primeiro obstáculo está no versículo de número 23. E diz a palavra de Deus: ele, Jesus Cristo, não lhe respondeu palavra. O primeiro obstáculo daquela mãe foi o silêncio do próprio Cristo. E o silêncio de Jesus aqui tem um poder, tem uma função educadora. Era preciso que aquela mãe compreendesse que todo o seu desespero, que toda a sua dor, que todo o seu sofrimento, que o que levou ela a estar na presença de Jesus, era preciso ser acompanhado também de um momento de reflexão, de um momento de compreensão real de tudo que estava acontecendo e do que estava para acontecer. Queridos, e quantas vezes isso acontece na nossa vida? Quantas vezes temos a impressão de que Deus se cala diante das nossas dificuldades? Quantas vezes temos a impressão de que Deus não responde às nossas orações? Quantas vezes temos a impressão de que Deus não está totalmente sincronizado com o nosso desejo e a nossa vontade? Quando nós pensamos na vida de Jó, nós vamos compreender que por quantas vezes Jó desejou dialogar com o Senhor, quantas vezes ele se dirigiu ao Senhor, quantas vezes ele orou ao Senhor, dizendo: meu desejo era só que o Senhor me dissesse por quê. E a resposta de Jó a todas as suas súplicas era o silêncio do Senhor. Para depois, já no final do livro, o Senhor se manifestar a ele, e depois ele ouvir as palavras que Deus lhe dirigia, ele poder dizer: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aquela mulher foi a Jesus, suplicando por misericórdia, e a única resposta de Jesus foi o silêncio. Um silêncio educativo, um silêncio orientativo. Porque muitas vezes, queridos, Deus fica em silêncio para nos levar a continuar crendo e orando em favor das nossas causas. O primeiro obstáculo foi o silêncio de Jesus. O segundo obstáculo foi o desprezo dos discípulos. Jesus, porém, lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Como se dizendo: Senhor, o Senhor não se atinou de que essa mulher está perturbando a paz? O Senhor não nos atinou de que essa mulher está incomodando? E eu fico pensando, e os irmãos podem verificar lendo os evangelhos, que os discípulos tinham essa reação. Eles tinham um excesso de zelo com Jesus, que todas as vezes que fatos assim aconteciam, eles tinham esse desejo imediato de ver que aquela situação parasse imediatamente. Quando o cego Bartimeu fica gritando: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eles vão lá e dizem: cala-te. Quando as crianças tentam se aproximar de Jesus, ele os despede. E agora ele diz: Senhor, manda essa mulher embora. Não dá para continuar ouvindo os gritos dessa mulher, os rogos dessa mulher. Despede-a. Eles estão pedindo para que Jesus dispense aquela mãe. Eles não estão se importando com a sua dor. Eles não estão se importando com o seu problema. Parece que estão insensíveis ao sofrimento daquela mãe. E ao invés de pedirem a Jesus para interceder em favor dela, eles pedem para Jesus interceder contra ela. Mas a mãe que ama, ele vence qualquer obstáculo. Ela venceu o obstáculo do silêncio de Jesus, do desprezo dos discípulos. E não bastasse isso, no partir do versículo 24, nós vamos ver que essa mulher ainda teve que lidar com a resposta que Jesus deu a ela. Se num primeiro momento Jesus ficou quieto, no segundo momento Jesus dirige palavras para essa mulher, e são palavras desanimadoras.
Porque ele diz primeiramente aos discípulos: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Como te dizendo, eu não tenho nada a ver com essa mulher. Ela não faz parte do meu projeto. E era de se esperar que aquela mulher saísse da presença de Jesus desiludida, entristecida, cabisbaixa. E eu fico imaginando que não seria a primeira vez que isso teria acontecido, porque ela provavelmente já teria procurado outros para que agissem em favor da sua filha. Mas não é isso que essa mulher faz. Ao invés de desistir, essa mulher adora o Senhor Jesus. Ao invés de desistir, essa mulher clama com mais intensidade, e ela porém veio e adora o Senhor Jesus e diz: Senhor, socorre-me. E ao dizer isso, ela revela toda a sua humildade. Reverência, submissão, ansiedade e dependência completa e plena da ação de Jesus Cristo. Senhor, socorre-me. E as palavras de Jesus frente ao seu pedido de socorro também não foram alentadoras. Porque Jesus responde para ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Com essas palavras, Jesus estava dizendo àquela mulher sofrida que Deus ainda não deixou de olhar para os gentios, mas este ainda não era o momento da manifestação do poder de Deus em meio àquele povo. Parece ofensivo dizer que Jesus comparou aquela mulher e a sua filha aos cachorrinhos. E de fato, irmãos, ser chamado de cachorro e ter essa comparação em Israel era algo extremamente ofensivo. Mas a palavra que Jesus usa aqui não é um cachorro qualquer. Mas eu diria hoje são os pets que a gente tem nas nossas casas. São aqueles cachorros bem cuidados, bem tratados, que têm um lar, que têm um lugar para repousar, e não são aqueles cachorros que andam perdidos na rua, como era muito comum em Israel. Cachorrinhos. E ele diz, quando Jesus se refere a usando essa palavra cachorrinho, ao invés de trazer desprezo à mulher, ele está dizendo: Deus também tem um cuidado por você. Você representa algo para Deus. Você não está à margem de Deus. Você não está fora do alcance de Deus, mas você está debaixo do cuidado de Deus. Jesus estava dizendo àquela mulher que Deus não deixou de olhar para ela. E aquela mãe, longe de ficar magoada com a comparação que Jesus fez, ela pega aquela comparação e a transforma, essa palavra de aparente reprovação, em algo maior ainda. E ela insiste. E ela coloca diante de Deus e fala: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que é que essa mulher está dizendo para Jesus? Jesus, eu não preciso de muito. Eu não estou pedindo que o Senhor tire o pão que é reservado a Israel e me dê, mas me deixa comer pelo menos das migalhas que caem da tua mesa, porque as migalhas que caem das tuas mãos são mais do que necessários para abençoar a minha vida. Seu coração estava o amor pela sua filha. E o amor de mãe, o amor de um ser humano por outro, ele é reflexo do amor de Deus por nós. Foi o amor que a fez se aproximar de Jesus. Foi o amor que a fez aceitar o seu silêncio e continuar suplicando. Foi o amor que a fez suportar o aparente rechaço dos discípulos de Jesus. Foi o amor que a fez capaz de ver a compaixão por trás das palavras de Jesus. Foi o amor que a força que impulsionou o seu coração, o coração desta mulher, e não há nada mais forte do que o amor. E é por isso que o escritor aos Cantares diz que o amor é forte como a morte. E maior do que qualquer outro sentimento humano é o amor de uma mãe por seu filho. A mãe que ama o filho, a mãe que ama, ela sabe a real necessidade do seu filho. Ela enfrenta qualquer obstáculo pelos seus filhos. Mas essa palavra ainda nos mostra uma outra verdade, que a mãe que ama, ela alcança bênção para os seus filhos. Versículo de número 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé,
Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. E aqui acontecem duas coisas. A primeira coisa, Jesus elogia a fé daquela mãe. A mulher Ciro-fenícia não apenas teve o seu pedido atendido, mas teve também sua fé enaltecida. Ela era uma mulher que cresceu, era uma fé que cresceu na presença de Jesus. Ela começa chamando-o de filho de Davi, termina o chamando de Jesus de Senhor. Começou seguindo e andando atrás dele, clamando, terminou ajoelhado aos seus pés, o adorando. Começou com uma petição, terminou com uma oração. E cada vez, queridos, que nos aproximamos de Jesus, devemos ter a postura desta mulher, que reconheceu estar na presença do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que tinha uma causa a ser levada a Ele, que colocou a sua causa diante dele, e o adorou e bendisse o teu santo nome, e disse: Senhor, se não for o Senhor a agir em meu favor, não há esperança para a minha vida. E Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, grande é a tua fé. E eu fico pensando, quando eu olho essa exclamação de Jesus, e eu penso num outro momento, quando Jesus, falando de fé, ele diz que a fé, semelhante ao grão de mostarda, é capaz de transpor montes. E agora ele diz que a semente de mostarda é uma das menores sementes conhecidas. Agora ele diz para essa mulher, e diz que essa mulher tem uma grande fé, e eu fico a imaginar que a fé dessa mulher é maior do que um grão de mostarda. E sendo maior que um grão de mostarda, essa mulher conseguiu alcançar pela fé ou algo que era maior do que transpor montes. A libertação da sua filha. Jesus honra a Deus. Deus honra a fé. E a fé não é saber o que Deus pode. Fé é saber o que Deus quer. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. Aquela mulher teve a fé enaltecida. Mas aquela mulher também teve a filha curada. Jesus disse: faça-se contigo como tu queres. Ele disse: grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres. Marcos, no capítulo 7, versículo 29, no texto paralelo a esse, diz outras palavras e expressa de uma maneira muito clara. Jesus diz para essa mulher, segundo relata Marcos: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. A fé reverteu aquela situação. O pedido foi atendido. A bênção chegou. A fé venceu. E é interessante, quando nós pensamos em fé, nós somos levados a pensar em tantos exemplos que a Bíblia traz. Mas eu gostaria de citar uma frase que Agostinho disse. Ele disse assim: fé é crer no que não vemos, e a recompensa da fé é ver o que cremos. Fé é crer no que não vemos, e a recompensa da fé é ver o que cremos. Esta mulher viu. Aquela mãe voltou para casa aliviada e encontrou a sua filha liberta. Ela perseverou, ela se humilhou, ela adorou, ela suplicou e ela prevaleceu pela fé. Aquela mãe se aproximou de Jesus não só porque ele era o único que podia ajudá-lo, mas porque também ela era a sua única esperança. Aproximou-se com uma esperança apaixonada, com um claro sentimento de necessidade e disposta a não sentir-se desalentada. Ela estava empenhada em obter o que precisava e não sairia da presença de Cristo sem alcançar o seu desejo, porque entendia que era legítimo e que ela era digna de recebê-lo. O texto fala de uma mãe aflita e de um milagre. Como é comum encontrarmos mães aflitas por causa dos seus filhos. Elas podem ser encontradas em todos os lugares, todos os momentos. Esta aflição atinge o coração de mães
E talvez aqui hoje, nesta noite, nós tenhamos mães que estão aflitas por causa de problemas com seus filhos, de preocupação com seus filhos. E aquela mãe viu a terrível condição da sua filha e ouviu falar do poder de Jesus para livrá-la. E foi a Jesus e clamou com intensidade e perseverança e alcançou a graça que precisava. Ela clamou por uma pessoa que não tinha condições de orar por si mesma. E não descansou até que a sua súplica fosse respondida. Pelo clamor da mãe, a filha foi curada. Aquela menina não falou uma palavra sequer para o Senhor Jesus, mas a sua mãe derramou todo o seu coração na presença dele. E por causa desta intenção e dessa disposição da mãe, a filha alcançou a bênção. Onde há uma mãe intercedendo, sempre há esperança. Isso porque a fé vem da graça divina. A fé é dom de Deus, que alimentada pode nos levar a ver o impossível acontecer. Spurgeon, um grande servo de Deus do passado, diz que uma pequena fé, ela levará sua alma ao céu, mas uma grande fé trará ao céu a sua alma. A necessidade nos leva à oração. A necessidade nos leva aos pés de Jesus. A necessidade nos faz orar por nós mesmos, mas o amor nos faz orar pelos outros. E a mãe que ama não deixa de orar pelos seus filhos. Aquela mãe não poderia dar à sua filha a libertação, mas podia pedir àquele a quem possui esse poder. Nós não podemos dar aos nossos filhos a vida eterna, mas podemos levá-los aos pés da cruz, aos pés daquele que pode lhe conceder tamanha bênção. E nós não podemos descansar até que vejamos os nossos filhos rendidos aos pés do Salvador, na certeza da vida eterna dada pela graça e pela misericórdia do Senhor através do sangue precioso de Jesus Cristo. Hoje pela manhã, o pastor Felipe citou a mãe de Agostinho, que durante 18 anos orou pela conversão do seu filho. Falando acerca desta atitude desta mãe e deste filho, um grande escritor do passado, servo de Deus do passado, chamado Ambrósio, diz a seguinte frase: um filho de tantas lágrimas não podia perecer. E eu queria terminar esta mensagem nesta noite dizendo-nos às mães e aos pais aqui presentes: mães e pais, lutem pelos seus filhos. Ore por eles e com eles. Resista a qualquer obra do inimigo na vida deles por meio da oração e da súplica. Não descansem até ver os seus filhos totalmente salvos e rendidos aos pés do Senhor Jesus. Talvez você tenha filhos que estão longe do Senhor. Talvez você tenha filhos que estão distantes do Senhor. Talvez você tenha filhos que não conheceram o Senhor na sua vida ainda. Não descanse. Não esmoreça. Persevere. Ainda que muitas vezes pareça que Deus não te ouça e não te responda. Continue clamando aos pés do Senhor e não saia da presença do Senhor até ver os seus filhos libertos pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Busque pela fé e creia que o Senhor é poderoso para lhe conceder esta bênção. Quero terminar essa mensagem com as palavras que não são minhas. Mas o reverendo Hernandes Dias Lopes, num dos seus livros, ele diz, e essa palavra eu dirijo às mães e aos pais: creia que mesmo quando nós não pudermos mais falar de Deus para os nossos filhos, nós ainda poderemos falar dos nossos filhos para Deus. Que Deus nos abençoe.